Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck. Estamos começando mais uma edição do ADM Incast, que você também acompanha através do Spotify. E eu imagino que, assim como eu, você também esteja fazendo vários planos, projetando metas, objetivos. Mas será que a gente consegue se organizar direito, se tornar mais produtivo para realizar tudo isso que a gente quer, que a gente deseja? Bom, nesse programa a gente vai bater um papo sobre essa questão, como que a gente pode tornar o ano mais produtivo? Antes de chamar minha convidada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para você deixar seus comentários, seus likes, seguir as redes sociais do CRA São Paulo, combinado? Vamos receber a Flávia Chaves, especialista em desenvolvimento humano, mentor e palestrante. Tudo bem, Flávia? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Maria Rita? Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. A Flávia também participa de uma entrevista na nossa revista, na revista ADM Pro, também falando sobre como a gente pode tornar o nosso ano mais produtivo. A gente que está iniciando aí o ano de 2024. Mas vamos lá, Flávia, antes da gente falar sobre as dicas, as orientações, o que é que a gente pode entender como uma rotina produtiva e como a gente pode se preparar para ela? Então, o que eu gosto de fazer o tempo inteiro é refletir sobre o que eu tenho programado, né? Eu adoro programação, então acho que a gente precisa se organizar muito do que a gente tem que fazer. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje mais detalhadamente, mas o que eu gosto de fazer sempre é pensar nas coisas que eu tenho programadas e que eu não consegui fazer, né? Os motivos pelos quais eu não consegui fazer essas coisas que eu programei, né? O que eu tive de prejuízo com essa não programação, com essa não cumprimento da agenda que eu me organizei para fazer. E refletir sempre, anotando, né? Eu acho que é imprescindível a gente fazer anotações a respeito das reflexões que a gente faz, das nossas necessidades, né? E da nossa rotina, do que a gente precisa fazer. Né? Anotando, a gente tem uma visão melhor do que a gente tem programado, né? Com horários, com metas, tudo certinho ali. Então, o que eu gosto de fazer para poder ter uma organização bastante coerente, que realmente possa ser cumprida, é essa questão de anotar, né, e refletir sobre as coisas que eu pontuei e que eu ainda não consegui cumprir, né, os motivos pelos quais me levaram a não cumprir aquilo. Muito bacana. Bom, eu sou da seguinte forma, quando a gente chega no final do ano, eu já tenho a agenda do próximo ano, eu já tenho todas as anotações, tudo que eu quero fazer, todos os meus planos, meus objetivos. Mas aí, quando inicia o ano, a agenda começa a ficar de lado, a rotina do dia a dia acaba atropelando todo aquele planejamento. Flávia, dá uma dica pra gente de como nós podemos manter o foco, né, no que a gente realmente quer realizar, não só durante o ano todo, mas na nossa vida. Então, Maria Rita, procrastinar é muito comum, né? E é bem mais gostoso do que a gente cumprir tudo que a gente se propôs a fazer, né? É uma coisa que é inerente ao ser humano, né? A gente não tem como tirar isso da nossa vida. Sinceramente, eu não acredito em pessoas que dizem que não procrastinam, né? Faz parte da nossa genética, né? Isso é congênito no ser humano. Então, eu acho que o segredo para a gente parar um pouco com essa procrastinação e ter um pouco mais de foco no nosso dia a dia é provar para o nosso cérebro o quanto é melhor a gente ter metas claras e estabelecidas e nos presentear com as conquistas dessas metas que a gente se propõe a fazer. Né? Então, por exemplo, eu sei que é muito bom eu ganhar determinada coisa que eu me propus a fazer com determinada meta, né? Então, por causa disso, eu acabo cumprindo e evitando a procrastinação. Né? Um exemplo muito claro, né, e eu vou me usar de exemplo aqui, né, quando eu era criança e adolescente, eu era tida como uma criança lenta. Né? Eu tive até um professor que chegou a dizer para minha mãe
que eu não daria para muita coisa, né? Que eu não conquistaria muita coisa profissional, né? Muita coisa pessoal por conta da minha forma de agir, né? Por ser uma criança muito lenta, uma adolescente muito lenta. E aí, num determinado momento, lá pelos 25 anos, né? Obviamente, ser muito lenta, né? Atingia minha autoestima, né? E me deixava mal perante as situações, porque eu não queria ser assim, né? E lá pelos 25 anos, né, quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu entendi que se eu quisesse ser uma pessoa bem-sucedida, eu precisava ter força para vencer as minhas barreiras, né, os meus pontos em questão, né, as coisas que eu não era tão boa, né, e que vencer essas barreiras para mim significaria o sucesso. Né. Foi nesse momento que eu resolvi me presentear com algo a mais, né, com essa vontade de fazer e ser diferente. Né. E aí eu tracei uma meta para mim, né, entendi aonde eu queria chegar e corri vorazmente atrás disso. Né. Foi aí que, aos 29 anos, né, pouco tempo depois de quando eu cheguei a essa conclusão, eu conquistei o cargo de diretora de uma das instituições sociais mais respeitadas do Brasil. Né. Então, eu acredito fielmente que quando a gente tem metas estabelecidas e entende que isso é uma forma de reprogramar o nosso cérebro e entende que isso é um presente que a gente ganha, a gente, obviamente, consegue ter uma vida mais produtiva e evitar a procrastinação, obviamente, traz mais foco para o nosso dia a dia. Excelente. Agora tem duas coisinhas que eu acho que se a gente não tomar cuidado, elas acabam atrapalhando a gente. Teimosia e resiliência, Flávia. Explica pra gente como é que essas duas pequeninas coisas podem atrapalhar na nossa produtividade. Então, a resiliência nada mais é do que a nossa capacidade de se adaptar aos nossos momentos de vida, né? Então, a gente, ao longo do nosso dia a dia, a gente sofre situações, né? A gente vive situações e a gente começa a buscar formas de se adaptar ou desculpas para se adaptar com aquela situação. Em contrapartida, a teimosia é insistir numa coisa que não está dando certo. Né? Então, é importante a gente avaliar o quanto os nossos objetivos estão relacionados com os nossos valores. Né? Então, se eu tenho um valor muito forte em mim, né, eu preciso entender o quanto eu estou sendo teimosa, né, para não agarrar aquele valor com toda a força, né, porque isso acaba, quando a gente não agarra esse valor com toda a força e continua teimando com uma situação que não sempre está dando certo, né, só pelo simples fato de achar que ser resiliente é melhor, né, a gente acaba sofrendo situações muito complicadas na nossa vida. Né, os nossos valores acabam sendo atingidos de forma ruim, né? E isso causa sofrimento, causa situações até prejudiciais de saúde, né? De qualidade de vida. Então, a gente precisa entender a todo momento o quanto os nossos valores estão sendo atingidos para a gente não deixar que resiliência e teimosia se misturem, né? O que realmente é resiliência e o que é teimosia na nossa vida. Agora, Flávia, eu sei que isso é muito pessoal que eu vou te perguntar, mas existe algum momento, algum indicativo, algo que faça a gente pensar que algo não está dando certo e desistir daquilo? Eu sei que cada pessoa sabe seu limite, cada pessoa sabe até onde pode ir, mas de um modo geral, como é que a gente pode determinar, olha, a partir desse ponto, eu acho que vale a pena eu desistir disso e tentar uma outra coisa, tentar uma outra estratégia? A primeira coisa que a gente tem que fazer, Maria Rita, é entender quais são os nossos valores. Né? Eu acho que um exercício, se eu puder recomendar alguma coisa para alguém, é que todo mundo vá buscar os nossos valores, os principais valores, os 5 principais valores que todos nós temos. E esses valores é o que não é negociável para mim. Né? Isso é o meu maior valor, né? Esses são os meus maiores valores, né? O que eu não negocio de jeito nenhum. Então, por exemplo, eu tenho muito forte em mim a questão da justiça, né? É um valor muito forte para mim, eu diria até que é o meu primeiro valor. Então, eu como presto serviço para empresas, né? Eu não posso, de forma nenhuma, trabalhar numa empresa que eu entendo que, de certa forma,
promove injustiças profissionais internamente, porque isso vai atingir o meu principal valor, que é a justiça. Então, nesse momento, eu preciso ter essa compreensão, né, do que realmente para mim é inegociável, para que eu não comece a sofrer por questões de teimosia, né, de ficar insistindo em uma coisa que não está certo, simplesmente pelo fato de eu não querer mudar, ou simplesmente pelo fato de eu precisar de determinada situação. Bom, agora meu papo, na verdade, o nosso papo é com você, que tem um perfil um pouco desorganizado. Flávia, quem tem esse perfil desorganizado consegue manter uma rotina produtiva? Se sim, de que forma? Maria Rita, eu li uma vez em um livro, não me lembro exatamente em qual, e nem qual foi o autor disso, mas que organização não é exagero, né? É qualidade de vida. Então, eu acredito fielmente que a gente precisa manter uma rotina organizada para a gente conseguir evitar procrastinação e manter o foco das coisas que a gente pretende cumprir, né? Uma orientação que eu posso dar nesse momento, né, é a gente entender um pouco do conceito de essencialismo, né? E essencialismo basicamente consiste na gente entender o que realmente precisa ser feito, né? E não ficar subdividindo as nossas atividades em várias outras atividades que nem sempre trazem proveito ou benefício no nosso dia a dia. Então, eu entendo exatamente o que precisa ser feito para eu atingir determinada situação que eu quero muito, atingir determinado objetivo, para que eu evite fazer coisas paralelas que me distraem, né? Então, eu acredito, né, novamente, eu acredito fielmente na questão da organização, né? A gente precisa se organizar. E eu oriento sempre as pessoas que conversam comigo sobre esse tema e clientes também, que entendam um pouco mais desse conceito do essencialismo. Bom, e a gente vem com a questão da gestão do tempo, né, Flávia? Quando a gente está organizando, planejando para terceiros, é sempre mais fácil, é sempre mais produtivo. Mas quando é para a gente, as coisas meio que saem um pouco do programado. Como é que a gente pode conseguir gerir o nosso próprio tempo? Maria Rita, eu não acredito muito nessa história de dica, sabe? Porque eu entendo que o que dá certo para mim nem sempre dá certo para o outro. Então, acho que a gente precisa. O grande segredo de tudo é a questão do autoconhecimento, né? A gente precisa entender o que dá certo para mim, né? Então, essa história de gerenciar o tempo, a gente vê muito na internet, quando a gente faz uma pesquisa rápida sobre isso, um monte de ferramentas, um monte de técnicas, que as pessoas acreditam que aquilo ali funciona de forma macro, né? Mas eu insisto que a gente precisa entender o que realmente funciona para mim, né? Por exemplo, tem uma técnica bastante usada nessa história de gerenciamento de tempo, que é a técnica Pomodoro, né? Que consiste em você determinar ter um cronômetro, exatamente um cronômetro, e determinar quanto tempo você vai ficar ativo em determinada tarefa, né, ou seja, produtivo em determinada tarefa, para que depois você mude de atividade ou faça um intervalo para que você continue aquela atividade de forma saudável, né, sem se cansar e sem sofrer muito com essa situação. E ele determina um tempo específico para esse termômetro que fica ligado ali, né, de tempo, né, esse temporizador ali de tempo que você fica focado em determinada situação. Só que é exatamente isso que eu acho que não funciona para todo mundo, sabe? Aí você pega aquela regra, você pega aquela orientação, né, aquela dica e traz para sua vida. Mas o que a gente precisa entender é que nem sempre o tempo de foco para uma pessoa é o mesmo para outra, né? Eu, por exemplo, tenho um tempo de foco de 20, 25 minutos no máximo, né? Deu esse tempo, eu começo a me dispersar. Então, lógico que eu só consegui entender isso ao longo do tempo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a me organizar para me concentrar em ações que pudessem ter de 20 a 25 minutos, que é o meu tempo de foco total.
né? E aí eu mudo de atividade, depois eu volto para aquela atividade de novo, com aquele tempo mais ou menos organizado. Então, a técnica Pomodoro é uma técnica que eu acho que eles usam a técnica Pomodoro com 45 minutos, né? Quem estudou a técnica Pomodoro e que criou esse conceito, é um conceito que usa de 45 minutos. 45 minutos, faz um intervalo e volta 45 minutos. Mas eu acho que isso precisa, a pessoa precisa se avaliar e entender o que para ela é um tempo realmente produtivo, né? Qual é o tempo que ela realmente vai ter disponível e com a cabeça dela realmente concentrada naquela situação, né? Então, acho que a história do gerenciamento do tempo é muito voltada para o autoconhecimento, né? O que dá certo para você, o que você consegue fazer, né? O que cabe na sua rotina de vida, o que cabe na sua realidade. Bom, aproveitando que você já falou esse ponto importante, né? Nem sempre o que é bom para mim, o que dá certo para mim, dá certo para você. Vou dar uma pausa aqui rapidamente, só para lembrar que a Flávia falou da técnica Pomodoro. A gente tem um Explica DM feito sobre esse tema. Eu vou colocar aqui em cima no card o link para vocês acessarem, para vocês se aprofundarem mais nessa técnica, que realmente é muito bacana, muito eficiente. Bom, agora voltando, Flávia. Realmente, o que é bom para uma pessoa nem sempre é bom para outra, mas a gente hoje em dia nas redes sociais vê muita gente bem-sucedida na área financeira, muito coach, muito fitness, muitas pessoas defendendo que acordar cedo, antes mesmo do sol nascer, é um indicativo de produtividade, né? O dia rende mais, a gente consegue fazer muito mais coisa. Você concorda com isso? Eu acho que pela sua resposta anterior, não. Mas o que você poderia complementar para a gente sobre esses perfis que a gente vê nas redes sociais, né? Falando sobre essa rotina de acordar cedo, uma doutrina muito rígida de horário. Eu realmente não acredito nisso, Maria Rita. Eu acho que a gente precisa novamente usar o nosso poder de autoconhecimento, sabe? Entender o que realmente é possível para mim, porque é produtivo para quem acordar antes do sol nascer? Para mim, por exemplo, não é, né? Para mim, acordar é um acontecimento, né? Eu preciso de um tempo do acordar, né? Então, eu não consigo, de verdade, acordar antes do sol nascer e começar fazendo 1 milhão de tarefas, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e achar que isso vai ser super produtivo no meu dia, né? Mesmo que isso esteja organizado. Eu preciso acordar com calma, né? Depois que o sol nasce, né? A gente tem um relógio biológico, né? O nosso horário de sono é noturno. Existem estudos também que comprovam que pessoas que trabalham à noite não produzem e não pensam direito, né? Elas têm uma dificuldade, uma letargia no pensar, né? Então, a gente precisa entender para quem que é produtivo isso, né? Eu, por exemplo, entendi num determinado momento da minha vida, e eu já tentei fazer, tá? Já tentei seguir essa história de o milagre da manhã e 1 milhão de técnicas que tem aí no mercado, mas, e aí foi quando eu comecei a me questionar, né? É produtivo para quem isso, né? Então, eu acho que eu volto na história do autoconhecimento, acho que a gente precisa se conhecer, né? E tem pessoas que são muito produtivas à tarde, muito mais produtivas à noite, e isso vai de cada um, né? Do relógio biológico de cada um, né? Então, acho que a gente precisa voltar nessa história do autoconhecimento e entender o que dá certo para mim. Cada organismo é um universo, né? Bom, Flávia, a gente está aqui falando sobre futuros planejamentos, como a gente pode se tornar mais produtivo, mas quando chega aquele momento que a gente percebe que não conseguiu alcançar determinada meta, determinado plano, como é que a gente pode se motivar novamente? Tem alguma dica? Tem a questão do autoconhecimento, mas como é que você pode orientar a gente a... Qual é o ponto de partida de uma nova busca, digamos assim? Eu acho, Maria Rita, que a nossa vida é uma vida cheia de obstáculos, né? A nossa vida é uma vida cheia de problema, né? E aí eu começo a pensar o que realmente é um problema, né? Tem muitas pessoas que acham, né, e que enxergam um problema em tudo, né? E muitas vezes se entregam aquelas questões, né? Agora, se a gente parar para pensar que a vida é um problema, né? Que viver é um problema,
né, e que a gente tem que conviver com isso no nosso dia a dia, né, a gente vai conviver com essas questões no nosso dia a dia, e parar de enxergar esses problemas de forma pejorativa, de forma ruim, né, e encontrar sempre um lado bom de cada questão dessa que se apresenta na nossa vida, de cada obstáculo desse que aparece na nossa vida, né, eu acredito que a gente consegue melhorar o nosso grau de motivação, né. Porque toda vez que a gente pensa numa situação de forma muito negativa, a nossa tendência é se entregar para aquela situação, né? E quando a gente enxerga as coisas de uma forma mais clara, mais objetiva ou menos problemática, né, a gente tem uma tendência a ter mais clareza dos nossos objetivos e a ter mais motivação no nosso dia a dia para encontrar respostas para sair de situações, de repente, não tão satisfatórias. Também acredito nisso, Flávia. Bom, a gente está quase chegando ao final. Na verdade, se a gente não buscar, é aquele velho ditado, fazer do limão a limonada, né? Sempre a gente tira algo de positivo de uma situação. Isso a gente precisa colocar para a vida, sempre. Bom, a gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria de pedir a Flávia, antes dela deixar a dica de leitura que a gente sempre pede aqui no nosso programa. A gente está falando muito direcionado para você, né? Cidadão, indivíduo, pessoa física, mas para pessoa jurídica, para as empresas. Muito do que você falou hoje aqui para a gente, é possível colocar para uma empresa se tornar mais produtiva? Sim, eu acredito fielmente, Maria Rita, que para uma empresa ser mais produtiva, ela precisa fortemente investir na capacitação dos colaboradores, né? Só assim ela consegue manter pessoas motivadas e pessoas que conseguem traçar objetivos, que conseguem ter um plano de ação mais coerente com os objetivos, com a missão, com a visão da empresa, né? Além dessa questão de capacitação dos colaboradores, é muito importante que as empresas mantenham atualizadas as metas e os objetivos que elas se propõem a fazer, né? Lembrando que metas e objetivos precisam ser claros e atingíveis, né? A gente não pode ter uma meta, um objetivo que a gente sabe que a gente não vai atingir, né? Eu vejo aí muita empresa colocando metas impossíveis de atingir, né? Já coloca a meta dizendo que é uma meta audaciosa, né? E a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Então, acho que trazendo isso para o mundo empresarial, são duas orientações que eu daria para os empreendedores, né? Para que eles guiem as empresas deles nessa forma. E a tecnologia, como é que você vê nisso tudo que a gente conversou? Tem muitos aplicativos, tem, sei lá, muitas diretrizes tecnológicas que prometem, né, ajudar as pessoas a se tornarem mais produtivas, mais organizadas. Você acha possível? Por exemplo, se a gente não cuidar da gente, é possível que uma tecnologia possa auxiliar? Se a gente quiser manter um perfil desorganizado, por exemplo, jogar tudo sob a responsabilidade de um app, de um aplicativo qualquer? De verdade, eu não consigo acreditar nisso, Maria Rita. Eu adoro tecnologia, eu me adaptei super bem à questão de agenda digital, né? Eu não uso agenda de papel, né? Eu evito papel no meu dia a dia. Me adaptei super fácil à questão do trabalho online, mas eu não acredito que um aplicativo, uma ferramenta vai nos dar todos os artifícios que a gente precisa, todas as necessidades que a gente precisa para manter uma vida organizada. É lógico que eles colaboram, né, mas a gente precisa também entender, volto lá na história do autoconhecimento, né, a gente precisa entender o que dá certo para mim, né, o que dá certo para o outro não dá certo para mim. A gente tem que ter total compreensão que nós somos indivíduos singulares, né? Não existe uma outra pessoa igual a mim. Então, por mais que a gente tenha uma massificação de determinadas plataformas, determinados aplicativos, a gente precisa entender o que eu dou conta, em que eu dou conta de lidar, né? Em que momento da minha vida eu dou conta de lidar com aquela situação, né? E parar de achar que existe uma padronização porque deu certo para o outro, vai dar certo para mim também. E fora as distrações, né, que a tecnologia também nos oferece. Como lidar com todas elas? A gente, se não tomar cuidado, passa 2, 3 horas, né, nas redes sociais, enfim. Como é que você organiza seu tempo em relação às redes sociais?
Eu acho até que você já, em algum momento da nossa conversa, que você já respondeu essa pergunta, Maria Rita. Como você mesma disse, né, não tem como a gente fazer uma limonada sem espremer o limão. Né? Então, eu preciso entender, é muito gostoso ficar na rede social, né? Ver lá o Instagram, né? O Skype, que eu acho que nem é mais Skype, não é Skype, sei lá, o nome do aplicativo, TikTok, né? Olhar os aplicativos de rede social realmente é muito gostoso, né? Porque nos distrai, né? Nos dá informações, né? De certa forma, é uma forma de comunicação, uma forma da gente se manter informado no nosso dia a dia. Mas a gente precisa entender que não dá para ficar 24 horas, a gente é adulto, né? E não dá para ficar 24 horas olhando isso, né? Então, eu acho até um pouco estranho a gente ter que dar uma orientação dessa para pessoas adultas, né? Mas, assim, visto que nem todos os adultos têm esse entendimento, né? A gente vai precisar deixar o celular afastado durante o horário de trabalho, né? Se eu quero trabalhar menos, ou se eu sou um profissional liberal e eu quero trabalhar menos, eu preciso ter foco naquilo que eu quero, me concentrar naquilo que eu quero e começar e terminar uma tarefa, né? Se eu começo uma tarefa e vou lá olhar Instagram, né? Aquilo me distrai, eu vou levar mais tempo para fazer aquela tarefa, né? Então a gente precisa colocar na nossa agenda, inclusive, horários para fazer isso. Eu, por exemplo, não adoro rede social, adoro o Instagram, né? Eu não sou muito de TikTok e de outras redes sociais, mas eu gosto muito de Instagram. Mas gosto de Instagram e gosto de LinkedIn também, né? Então eu coloquei para mim como regra que eu só vejo essa rede social antes de dormir. Né? E de verdade, né, ver rede social antes de dormir, para mim, me causa sono. Né? Então, é uma forma porque eu relaxo, de certa forma, né? Eu paro de pensar na minha rotina pesada do dia, né? E dou uma relaxada, porque eu estou vendo ali coisas amenas, né? Coisas que são agradáveis para mim. E, de certa forma, com esse relaxamento, eu tenho uma qualidade de sono melhor. Né? Então, eu coloquei, entendendo isso, né, por conta do meu autoconhecimento, eu acabei colocando o meu horário de ver rede social antes de dormir. Né? E durante o dia eu aboli totalmente isso, então não adianta me chamar em WhatsApp, em Instagram, nessas coisas, porque eu não vou realmente ver, né? É tempo perdido, né? Para mim e para os outros, porque vão me chamar e eu não vou ver. Então, a gente precisa ter essa compreensão, né, do que isso é uma distração, é um gatilho de tempo, né? A gente acha que está sendo produtivo porque está aprendendo determinada coisa e, na verdade, a gente está deixando de fazer coisas que são importantes e que, de repente, estão atrapalhando a gente chegar lá no lugar onde a gente quer. Com certeza, falou tudo. Bom, gente, vamos agora pedir para a Flávia nossa dica de leitura. Flávia, fique à vontade. Pode ser sobre o nosso tema, pode ser sobre um assunto que você goste, queira compartilhar com a gente. Fica à vontade. Tá bom. Eu vou, na verdade, dar 2 dicas de livro, tá? A primeira é um livro chamado Essencialismo. Em algum momento da nossa conversa eu falei sobre esse conceito, né? É um livro muito leve, é um livro curto, de leve leitura, né? E que nos orienta, né? E faz a gente entender esse conceito de essencialismo, né? Que é fazer exatamente o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? Excluir aquelas coisas que a gente pode delegar, ou, né, não são tão necessárias no nosso dia a dia, para que a gente consiga manter foco e a produtividade em dia. E o segundo livro que eu vou indicar, se você me permite, Maria Rita, é um livro que eu escrevi, que está sendo lançado agora nos próximos dias, que se chama Desbravando o Caminho da Liderança. Né? Eu tenho conversado com muitas mulheres, principalmente, que estão assumindo o primeiro cargo de liderança. Então, pensando nisso, né, e visto a minha história também enquanto executiva, eu resolvi escrever esse livro contando um pouco da minha trajetória profissional e também dando algumas orientações e trazendo algumas reflexões para mulheres que estão entrando nesse mundo de gestão, né, assumindo o cargo de gestão nesse momento, para que elas possam amenizar o peso que a gente recebe quando a gente recebe esse primeiro cargo de liderança.
Excelente, bom saber sobre essa iniciativa. Quem quiser acompanhar não só o lançamento do seu livro, mas também te acompanhar nas redes sociais depois do nosso programa, onde é que te encontra? Eu sei que no LinkedIn vai te encontrar com certeza. No LinkedIn vai me encontrar com certeza. No Instagram, eu confesso que eu não sou tão frequente, eu sou mais da brincadeira no Instagram, mas o meu site é um recurso fácil, então meu site é www.flaviachaves.com e lá tem todos os links para as minhas redes, tem alguns artigos também que eu escrevo, alguns e-books estão lá também sobre os temas que eu converso com clientes e empresas. Maravilha, Flávia. Bom, lembrando que a Flávia vai estar na próxima edição da revista ADM Pro. Não sei quando você estará assistindo, mas a gente vai colocar aqui no descritivo do vídeo o link onde você pode acessar essa entrevista, que também é sobre o nosso tema aqui do programa, né? Como a gente consegue tornar o nosso ano mais produtivo. Flávia, eu quero muitíssimo te agradecer mais uma vez, um prazer tê-la aqui com a gente. Já está convidada para retornar aqui no nosso canal, no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigada, Maria Rita. Bom, e obrigada a você também que ficou conosco nessa edição do ADM Cast. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o link aqui do nosso canal e do podcast com quem você quiser. Eu espero todos e todas na próxima edição do ADM Cast. Tchau, tchau!